Um pecado que está presente em muitas pessoas e inclusive nos crentes é o orgulho ou também soberba. A Bíblia condena o orgulho. É um pecado abominável para Deus. O que é o orgulho? O orgulho é o sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio. Também pode significar arrogância e soberba. O orgulho é perigoso na vida do crente pois é um sentimento carnal e mundano que pode levar à apostasia. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Provérbios 16:8. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Lucas 18:4. Deus detesta os orgulhosos. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos. E, todos vós, igualmente, tratar com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará sem a devida punição. Provérbios 16:5. Porque tu, ó Deus, não tens prazer na injustiça, e contigo não pode habitar o mal. Os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que agem com maldade. Salmos 5:4-5. Porque existe cristãos orgulhosos. O orgulho é um pecado abominável, se a Bíblia condena tal pecado, por que crentes que praticam? O cristão orgulhoso pode ser facilmente comparado aos fariseus da época de Jesus, as características não são muito diferentes. Se torna ainda mais evidente quando lemos a parábola de Jesus no Evangelho de Lucas, Lucas 18:9-14. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro, publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Lucas 18:9-14. Analisando o versículo 9, Jesus resolve contar a parábola porque havia aqueles que se achavam melhores que os outros. Os crentes orgulhosos por acreditarem que estão lendo a Bíblia ou estudando as Escrituras Sagradas, eles se veem superiores aos outros indivíduos, acreditando que só eles Deus os chamou e têm essa capacidade, enquanto os outros indivíduos, os crentes orgulhosos, acreditam que foram desprezados. No entanto, tal pensamento é equivocado, pois Deus não faz acepção de pessoas. É normal que crentes soberbos não gostam de serem confrontados por alguém que tenha maior conhecimento bíblico. Muitos crentes arrogantes não são libertos de fato e a grande maioria ensina heresias. O crente orgulhoso é exatamente como o fariseu da parábola em questão. Veja no versículo 11, há um tom de soberba na oração do fariseu. Ele acreditando poder permanecer diante de Deus baseando em suas obras. Não havia sinal de arrependimento, humildade ou reconhecimento que era pecador. Na oração do publicano há um tom de humilhação e reconhecimento que é pecador. Na vida do crente é necessário haver humildade. No final da parábola Jesus diz: aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Jesus nos ensina que devemos ser humildes diante de Deus. Nós temos que nos humilhar pois somos imperfeitos e falhos. Há bênçãos para aqueles que são humildes. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Provérbios 29:23. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos seus ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. A humildade produz honra, por isso que é dito: o que se humilhar será exaltado. A melhor forma de sermos humildes é nos humilhar-se diante de Deus com temor. Do mesmo modo,
Jovens, sede submissos aos mais velhos. E, todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. 1 Pedro 5:5-6, concluindo. Na nossa vida espiritual não podemos ser soberbos, se achando melhor que os outros só porque estamos na verdade, pois se há uma coisa que tanto o justo como o ímpio têm em comum é o pecado. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um, não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto, debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Romanos 3:9-18.